Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal ou sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje mostrarei para vocês duas fórmulas e duas variações da mesma. Conte C, conte Cs, soma C, soma Cs. São fórmulas muito utilizadas para quem trabalha com Excel, bastante utilizada para quem trabalha com estatísticas também. Então, vamos lá para o que interessa, sem muitas delongas, e se liga aí. Antes de começar, deixei alguns quadros aqui coloridos para vocês, porque eu quero que vocês prestem atenção na hora que nós estivermos fazendo, principalmente esses locais aqui, onde marquei com a cor amarela. Tranquilos? Vamos lá, a primeira dica aqui. Eu não gosto de utilizar, quando preciso pegar alguns intervalos, não costumo pressionar o F4 para ele ir ancorando, ou seja, para ele ir travando as células. Eu gosto de fazer diferente, eu não gosto de fazer utilizando o F4. Eu prefiro fazer isso. Eu vou observar cada um dos rótulos que eu tenho aqui para facilitar um pouco da minha explicação para vocês. O que acontece? Eu tenho esse intervalo aqui que vai do A2 até o A79. Então, esse intervalo A2 até A79, eu dou o nome para ele. Eu simplesmente vou na caixa de nome, que é aqui em cima, e digito o nome do rótulo. Por exemplo, como está ali nome, digitaria nome e dou Enter. Da mesma forma aqui para série, aqui para sexo, aqui para turno, valor da mensalidade. Então, por exemplo, se eu quero dar nome para esse intervalo, eu venho aqui, digito série e dou Enter. Aí sim é a maneira que eu acho mais prática, mais simples, em que eu ganho tempo para o meu trabalho. Então, se eu quero dar um nome para esse intervalo de exemplo, então agora, se eu fizesse qualquer coisa igual, ao digitar exemplo, automaticamente ele já seleciona esse intervalo aqui para nós. E isso facilita bastante na hora de estar utilizando algumas fórmulas, principalmente quando fórmulas grandes, né? Extensas. Então, por isso eu dou nome. Então, seleciona toda a extensão, vem aqui e dá o nome do rótulo. No caso, o nome rótulo é nome, série. Selecionaria tudo isso daqui, digitaria aqui série. Da mesma forma, com sexo, turno e valor da mensalidade. Lembrando que aqui no valor da mensalidade eu digitei valores. Caso você venha e faça isso, valor mensalidade, eu dei espaço. Se eu pressiono Enter, ele vai me apontar algumas ideias de erro. Primeiro, verificar se o nome começou com uma letra ou sublinhado, não conter um espaço ou caractere não permitido, no caso aqui eu tenho espaço, ou se não está em conflito com algum nome que já exista na pasta de trabalho. Beleza? Então, olha só. Se eu tentasse aqui digitar A e dar Enter, fechou? Eds, é verdade que agora ele deixou ali para mim com o nome intervalo A? É verdade, cara. Mas, lembre-se, coloque nomes que se assemelhem com os seus rótulos. Vai facilitar demais na hora de estiver fazendo os seus cálculos, ok? Então, não dê espaço. Vou colocar, por exemplo, um arroba. Ele já não deixa, porque é um caractere não permitido. Tá? Posso colocar um underline? Eu já posso colocar um underline, mas alguns caracteres você precisa ficar esperto aí, ok? Então, a dica é seleciona sempre os valores abaixo do rótulo. O rótulo não está selecionado, começou do A2. Vem aqui e digita o nome dessa
desse intervalo selecionado, ok? Sempre pressionando Enter, senão não vai funcionar para vocês. Certo? Vamos lá então para o que interessa. Primeira questão aqui, onde a gente vai calcular a quantidade de meninas. Então, para facilitar, eu vou analisar a minha coluna onde tenho sexo, F para feminino e M para masculino, tá? Beleza. Então, eu clico aqui dentro, digito na barra de fórmulas e vou colocar conte C, intervalo, critério. O intervalo é onde estará contido o critério. Então, por exemplo, dentro desse intervalo, qual foi o nome que eu dei? Sexo, ele pega toda a coluna, até onde eu pedi. Vou colocar ponto e vírgula e o critério ele precisa estar inserido dentro do intervalo, ou seja, o critério aqui seria F ou M. No caso da questão 1, F. Por isso, digito F dentro de aspas e pressiono Enter agora. E olha só, ele contou 45 meninas. Para os meninos, igual, vou digitar no local decente, né? Igual, conte C, intervalo continua sendo sexo, e agora, dentro da aspas, M. Poderia ser minúsculo ou maiúsculo. Não tem problema, o Excel vai entender também. Vou dar Enter agora. Ok. Vou selecionar para a gente ver a quantidade. A quantidade aqui deu 78. Então, se a gente somar os 45 com 33, temos 78. Outra maneira de fazer, vou deixar apenas aqui masculino, selecionando aqui esse rótulo, esse intervalo, perdão, viu, gente? Temos aqui 33, que foi a quantidade de 33 que nos ocorreu ali. Certo? Vamos agora para a primeira dica aqui com vocês, né? Seguinte, toda vez que você precisar encontrar um valor, por exemplo, esse valor é uma palavra. Se você observar aqui, a gente tem vários grupos de palavras, tá? Então aqui eu tenho 2, aqui temos 3, aqui temos 4, ou seja, a gente pode encontrar ou a gente pode contar quantas vezes essa palavra apareceu em um grupo de texto. Então, por exemplo, eu tenho aqui Oliveira. Se eu quero contar quantas vezes apareceu essa palavra dentro do intervalo nome, eu simplesmente vou fazer assim, vou digitar Oliveira. Beleza. Se eu digitei só Oliveira e vou dar Enter, ó, 0. Poxa, mas espera aí, tem Oliveira aí, cara, será que tem? Claro que tem Oliveira, olha aqui. Só que tem um porém, galera. Oliveira está começando algum nome ali e tem algum único nome Oliveira. Não é que está começando, tem um único nome chamado Oliveira. Vamos substituir aqui na Abigail. Oliveira. Apareceu. Se esse cidadão fosse da Silva, já não encontrou. Então, simplesmente só Oliveira não existe aqui dentro para nós. Então, o que eu vou fazer? Se você quiser encontrar uma palavra no grupo, sei lá, seja um texto que você tem aí no Excel, seja uma palavra numa faixa de seleção, você simplesmente tem que acrescentar isso, ó, asterisco no início, asterisco no final. Vamos ver agora se ele vai encontrar para nós o que a gente precisa. 8. Vamos fazer as contas? Quero apenas que contém Oliveira. Vamos fazer as contas? 8 aqui embaixo, certo? Então, vamos limpar o filtro, sem ficar usando atalhos, tá? Imagina só agora o seguinte,
Imagina que você não quer encontrar Oliveira. Você quisesse encontrar, por exemplo, vamos dar um aqui, Alves. Imagina só, você vai utilizar a fórmula conte se no intervalo nome e agora, ó, aspas, asterisco, Alves. E vou fechar aspas antes o asterisco. E vou dar Enter agora para você ver essa observação aqui. Então, com o nome Alves apareceu 4. Vamos ver se foi verdade? Eu digo que não. Contém Alves. Opa, 4, mas vamos conferir? Alves, ótimo. Não tem Alves aqui, mas tem Gonçalves. Gonçalves, Gonçalves. Ou seja, nesse caso aqui em questão, ele está procurando, no grupo ali, daquele intervalo, qualquer palavra que tenha algo com Alves. Por isso, nesse caso aqui, de uma palavra para outra, o que existe? Um espaço. Então, dentro do asterisco, eu venho e dou esse espaço. Vamos ver agora se vai ter apenas um? Apenas um. Então, lembre-se, toda vez que você estiver procurando por algo em um intervalo de células, numa cadeia de texto, lembre-se de dar o espaço. E não esqueça também de sempre colocar o asterisco. Sem o asterisco, ele vai procurar simplesmente aquele nome que você colocou na célula. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele busque apenas uma palavra em um intervalo. Ok? Então, tá ali a dica. Né? Vamos aqui. Qual a soma das mensalidades das meninas? Ou seja, eu quero saber quanto que deu as mensalidades aqui, simplesmente do sexo feminino. E olha o tanto que é fácil. Agora mudou a fórmula. Agora a gente vai para o soma C. Eu tenho um critério, que é o quê? Meninas, que vai me trazer o valor. Então, simplesmente eu uso soma C. Se eu tivesse dois critérios, meninas do turno matutino, ou meninas do ensino médio, ou meninas do ensino fundamental, aí sim, soma Cs, porque eu tenho dois critérios a ser analisados. Mas como eu tenho só um, mensalidade das meninas. Então, a gente vai analisar simplesmente o sexo relacionando ao valor. Então, começa-se assim, ó. Critério. O critério sempre está dentro do intervalo, ou seja, o intervalo nosso é o sexo masculino ou feminino. No caso da questão 4 é meninas. Então, se é meninas, eu coloco dentro da aspas F, ponto e vírgula, e agora eu seleciono onde eu quero somar, que são os valores. Então, eu digito e ele já seleciona para nós. Vamos dar Enter? Olha só, 15.699. Vamos ver aqui para os meninos, é a mesma fórmula. Soma C. Vou agora achar o intervalo, que é sexo. E vou agora dizer para o Excel, eu quero do sexo masculino. E eu quero também o rótulo, deixa eu trocar a pilha do teclado agora, né, gente? Eu quero o rótulo chamado valores. E vou dar Enter. Ops, o que aconteceu? Esse cara aqui. Pronto. Vamos fazer um confere agora. Do sexo masculino. Vamos ver quanto que deu. Mensalidade dos meninos. Ok, vamos somar aqui. Selecionei ali todo. 12.489. 12.489. Vamos ver das meninas?
15.699. 15.699. Ou seja, então está funcionando perfeitamente aqui para nós até então, ok? Vamos dando sequência. Qual a soma das mensalidades do ensino médio? Então agora a gente vai olhar aqui o seguinte. Eu quero somar isso daqui de acordo com o ensino médio, ou seja, o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo artifício que eu usei aqui para encontrar o nome Oliveira. Porque lembra que eu tenho aqui, ó, terceiro ano do ensino médio e não está apenas ensino médio. Então eu preciso dizer para o Excel, olha, eu quero filtrar dentro desse intervalo da série ali, ensino médio. Vamos ver então como fica? Se liga aí. Soma C, onde eu vou ter o intervalo. Vamos embora ver o intervalo? O intervalo é onde vai estar o critério, lembra, galera? Se liga. Agora é ensino médio, então o intervalo é série. Dentro da série, eu tenho quem? O ensino médio, então vou abrir aspas, asterisco e vou colocar apenas um trecho do que tem lá dentro da célula ensino médio, daquele intervalo ali todo chamado série. Tá? Então eu coloquei apenas médio. Será que ele já vai encontrar para nós? Vamos ver então. Eu quero a coluna chamada valores também. Então eu tenho um intervalo, que é a série, ou seja, todo esse espaço. Eu tenho dentro do intervalo critério ensino médio. Mas como a gente tem muito primeiro, segundo, terceiro ensino médio, eu coloco apenas um trecho da palavra que eu quero que ele busque para mim. Então, eu coloquei apenas médio dentro de aspas, seguido do asterisco. E, para encerrar, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar e somar as colunas dos valores do ensino médio apenas. Então, vamos ver o que vai dar isso daqui. 22.471. Vamos ver, então. Vou pegar somente do ensino médio. E vamos ver os valores. 22.471. Se ligou? 22.471. Vamos limpar? 22.471. Show de bola, não é, galera? Utilizar dessa maneira aqui. Eu sei, você nunca utilizou isso aqui no Excel. Precisa entender esse modo aqui no Excel, cara. Vai te ajudar bastante e vai fazer com que você ganhe um tempo legal com o Excel. Vamos ver aqui a próxima. Quantas mensalidades? Ou seja, eu preciso contar então. Quantas mensalidades dos meninos do ensino fundamental? Então eu quero saber quantas mensalidades dos meninos, ou seja, do sexo masculino, que esteja no fundamental. Então, vamos ver aqui agora. Claro que igual, conte Cs. Por que Cs, não mais C? Porque eu tenho agora dois critérios. Meninos, fundamental. Então, basicamente, conte Cs. Conte Cs o quê? Vamos ver? Agora eu tenho que entender que eu tenho o intervalo, o critério. O intervalo 2, o critério 2. O intervalo 3 e o critério 3 e assim sucessivamente. Então vamos lá. O intervalo 1. Vamos seguir a ordem aqui mesmo, para ficar mais fácil. Meninos. Então eu tenho sexo, né? E vou representar, porque meninos, com a letra M. Foi o que está ali do lado daquele intervalo. Agora, ponto e vírgula, vou para o outro intervalo. Seria quem agora? Vamos ver? Seria da série. Série. E vou representar daquele mesmo modo que eu falei.
Não vou escrever aqui ensino fundamental, eu vou pegar apenas um trecho daquilo que está lá dentro, para mim, desse intervalo aqui da série. Joinha? Então vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui um ponto e vírgula, galera, porque faltou aqui, ó. Pronto, agora sim tá certo. Então vou dar Enter agora, né? E vamos ver. Quantas mensalidades dos meninos do ensino fundamental? Trouxe 5 ali para nós. Vou filtrar. E vou filtrar aqui também. Quero apenas menino. 5. Ou seja, está funcionando perfeitamente para nós. Apenas 5. Se eu quisesse do ensino médio, bastaria fazer aqui, ó, os masculinos do ensino médio. Então eu venho aqui e coloco médio e dou Enter. Então nós temos 28 meninos do ensino médio, mas no caso aqui a gente quer do ensino fundamental. Joinha? Ok. Então aqui vamos fazer agora, dando continuidade. Quantas mensalidades das meninas do ensino fundamental é menores que 300? Olha só que legal. Dando sequência aqui, galera, vamos lá. Vamos calcular agora. Questão 8. Quantas mensalidades das meninas do ensino fundamental e menores que 300? Vamos ver o tanto que é fácil aqui, ó. Vou clicar aqui e vou digitar aqui em cima. Igual, conte Cs, lembra? Conte Cs. E agora eu tenho que entender aqui, intervalo do critério. Vamos ver? Começando com meninas. Então, vou analisar, colocando meninas aqui dentro. Ok. Ponto e vírgula, vou analisar agora o ensino fundamental, ou seja, a série. E vou fazer aquele esquema, que eu não quero digitar inteiro, vou digitar apenas um trecho do termo que eu quero que ele procure aqui dentro. Fundamental. Coloco só um trecho qualquer. Ponto e vírgula, e vou agora analisar os valores menores, coloco dentro da aspas, que R$300 e fecho aspas e dou Enter. 2. Vamos conferir? Valor da mensalidade menores que 300. Vamos filtrar de cá também. E aqui preciso escolher ensino fundamental. E temos 2 valores ali analisados. Ok? Poderia facilitar um pouco mais ainda. Ó. Vamos supor que aqui estivesse pedindo ou do matutino ou do vespertino. Eu poderia simplesmente acrescentar mais um intervalo, que seria turno, e colocar matutino. E vou pressionar Enter. Um do matutino apenas. Então, se a gente for filtrar aqui, basta olhar aqui, ensino fundamental, mais rápido aqui, acima de 300. Tem mais? É do matutino, né? Tem que olhar matutino. 224. Temos apenas um, então. Ok. Agora, analisando, como a gente não quer isso, a gente quer apenas isso. São apenas 2, ou seja, a gente quer apenas meninas do ensino fundamental que pague menos que R$300 de mensalidade. Simples, não? Vamos ver agora o soma Cs. Igual soma Cs. Porque eu já sei que a soma Cs eu quero ensino médio, meninos, matutino. 3 critérios aqui a gente está olhando. E agora está aqui, intervalo da soma. Então, primeiro ele pede valores, ponto e vírgula. O que eu vou usar agora? O intervalo critério. Intervalo 1, critério 2. Intervalo 3,
critério 3 e assim por diante, tá bom? Então, tenho aqui intervalo 1. Eu vou usar ensino médio, então, série, e vou fazer aquilo que você já aprendeu aqui, médio. Vou colocar agora o outro intervalo, meninos. Então, digito sexo e vou colocar M de masculino dentro de aspas. E agora, o outro critério, que é o turno. E ele pede do matutino. Simplesmente isso. Vamos dar Enter. Então, a soma da mensalidade do ensino médio. Então, vamos aqui. Matutino. Meninos. E do ensino médio, vamos ver, 7.064. 7.064. Perfeitamente correto para nós. Outro aqui, vamos conferir? Igual, soma Cs. Pressionei Tab para ele já preencher. Primeiro, vamos analisar o turno. Tá? Valores, turno, que ele pede matutino, dentro da aspas, ponto e vírgula, e agora quero valores maiores que 350, fecho aspas e dou Enter. Então, olha só. Vamos conferir? Maior que os 350, que esteja no matutino, que sejam maiores que 350. Então, 10.257. 10.257. Então, bateu perfeitamente, correto? Então tá aí, basicamente é isso. Espero que você tenha entendido essa ideia de utilizar o asterisco para ele buscar uma palavra em um intervalo que você tiver, que isso é muito interessante. Tu tem entendido também essa ideia de dar nomes para os rótulos que você tem, para você parar de ficar digitando aí aquele famoso F4. Para ele ir preenchendo para você com o âncora, com o cifrão, ok? Qualquer dúvida, deixa aí abaixo que eu vou estar auxiliando vocês, ok? Valeu, se inscreva no canal, forte abraço a todos e paz!